Bom dia, igreja. Tudo bem? Tudo bem? Jejuando? Quem lembra do motivo de jejum de hoje? Lembram? Que bom, poucos. Saúde da alma. Isso. Bom, e nós estamos falando desse tema de Isaías 54, 2 a 5, lá fala de expansão. Quantos estão sentindo que está acontecendo algo novo desde o começo desse ano com relação a esse aspecto? Pode ser que tenha gente que tenha também pegou outro tema aí com C cedilha, expansão, e está tentando perder um pouco a barriga, mas pode fazer o jejum que vai ajudar nessa expansão com C cedilha, tá? Mas nós estamos falando de expansão com S, e expansão de a gente crescer como igreja, crescer como pessoa, né? E nesta manhã eu gostaria de abordar esse tema, esse versículo 2, gostaria que vocês, na Bíblia ou no celular, diz assim, Isaías 54, 2, diz assim: amplia o lugar da tua tenda e as cordas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alongue as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Hoje nós vamos falar sobre esse pedacinho aqui que diz assim: não o impeças, tá? Não impedir. Nós já ouvimos na semana passada, a pastora Priscila falou sobre a necessidade de a gente ter uma mudança na nossa mentalidade, diante de tantas circunstâncias adversas que a gente enfrenta, né, situações que a gente muitas vezes fala assim, é impossível que haja solução. Então, como que a mudança de mentalidade vai trazer uma libertação da pessoa, né, para um novo nível de expansão, de crescimento pessoal, mas também levar a um crescimento de todos aqueles que estão à sua volta, influenciando a família, a sociedade. Então hoje nós vamos falar assim de alguns fatores que impedem essa expansão. O primeiro que eu coloquei aqui é que o que pode mesmo impedir ou retardar essa expansão, pois primeiro, o conhecimento equivocado ou parcial de quem Deus é. A gente pode dizer, nós somos simples mortais e nós não conhecemos exatamente, ou não podemos dizer com toda a segurança que nós conhecemos quem Deus é, porque Ele é um Deus tão grande, nós somos tão pequenos, né? E que ainda nós temos que conhecer muito do Senhor. E quando a gente não busca esse conhecimento, cada dia não buscamos o conhecimento de quem Deus é, nós caímos no erro e podemos estar impedindo que haja uma expansão, tanto da vida pessoal, em maturidade, mas também na vida da igreja, na vida da família, né? Então é sobre isso que eu gostaria de dizer, e gostaria de tomar como exemplo algo que já foi falado na semana passada, quando a pastora Priscila falou um pouquinho sobre aquela parábola que Jesus conta a respeito dos 3 servos a quem foram dados os talentos, 5, 2 e 1 talento, né? Voltar àquela passagem que está se você está anotando, Lucas capítulo 19, tá? Eu vou pegar o versículo 21, em que aquele terceiro servo, né, ele diz assim que ele enterrou o talento que ele tinha recebido, porque ele tinha medo do seu senhor, que ele achava que era muito severo. Tive medo porque tu és um homem severo. Severo aqui significa austero, né? E a gente tem que lembrar que os 3 servos estavam no mesmo ambiente, viviam no mesmo ambiente, tinham o mesmo senhor, eles tinham as mesmas oportunidades, né? Eles tinham talentos, diferentes níveis de talentos, tanto é que um tinha 5, recebeu 5, outro 2, outro 1, mas todos eles tinham um talento. Eles tinham a liberdade de trabalhar conforme aquilo que eles melhor podiam fazer, né? Tanto é que o primeiro ganhou 5 talentos, a partir daqueles primeiros 5, ou o segundo ganhou mais 2, ficou com 4, produziu 4, e o outro, o último, que com medo, porque o Senhor, ele considerava o Senhor austero, ele enterrou o talento. Agora, eu gostaria que vocês sempre assim ouvissem as mensagens anteriores sobre esse tema, porque muitas coisas nós vamos deixar de falar e falar assim, mas faltou isso. Não, então assista
pelo menos a palavra do domingo passado, para você então entender, assim, porque muitas coisas nós vamos deixar de falar porque já foi falado, tá? Então aqui é interessante que ele tinha as mesmas oportunidades, foi lhe dada a mesma oportunidade, foi dada a mesma responsabilidade para multiplicar aquele talento, para trabalhar aquilo que ele tinha, para trabalhar aquilo que ele podia, em cima daquilo que ele podia fazer. Mas ele viu um aspecto daquele Senhor, que diz assim: porque o Senhor é muito severo, é muito austero, muito rigoroso, muito bravo, né? Talvez ele achasse que fosse muito autoritário. Ora, né, a palavra do Senhor diz assim, em Romanos 11, 22, que a gente deve considerar a bondade e a severidade de Deus. Então tem os dois aspectos esses dois aspectos, duas características de Deus. Ele é bom, Deus é bom, né? Isso não tem nenhuma dúvida para nenhum de nós, né? Mas também ao mesmo tempo ele é um Deus justo, ele pratica a justiça, e isso pode ser visto como um sinal de austeridade para aqueles que não entendem bem a justiça de Deus. Que Deus é bom, nós não temos dúvida. A gente pega o Salmo 136, 136 eu acho, ele fala, tem acho que 26 versículos, ele fala, Deus fez isso e isso, porque a sua benignidade, ou bondade, ou a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Ele repete cada versículo, 26 versículos, cada versículo ele cita algo que Deus fez, né? A demonstração do poder de Deus, do amor de Deus, e sempre, cada versículo termina, porque a sua fidelidade, ou sua bondade, sua benignidade, seu amor dura para sempre. Então, ele é bom. Como é que termina o Salmo 23? A sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Qual dia que ele segue? A bondade segue você? Todos os dias. Ele pode ser austero, ele pode exercer a sua justiça numa situação que você precisa mesmo experimentar a justiça de Deus para entender o amor dele. Ele disciplina aqueles a quem ele ama. Então, mas isso é demonstração do amor, da bondade, da benignidade de Deus e não da sua austeridade. Só que aquele servo, ele focou a sua atenção numa característica de Deus e interpretou de forma errada. Ele via somente a austeridade de Deus. Podia ser até uma desculpa para ele não fazer nada, né? Mas e o que isso tem a ver com a expansão que nós estamos falando? Quando diz assim, ele fala assim, então, se você acha que eu sou severo, austero, você devia pelo menos enterrar esse talento que eu te dei, ou pelo menos enterrar não, colocar num banco para que rendesse juros. Parece um senhor que só está interessado em ganhos financeiros. Mas aqui juros, quando fala assim, vai render, coloca no banco e vai render juros. Essa palavra juros, na sua raiz, significa prole, significa filho, significa geração. Então significa, você deixou de produzir a sua prole, você deixou de dar origem a uma família, a geração seguinte, a uma prole, há uma geração que iria abençoar. Você deixou de expandir a sua vida, a sua família, e deixou de criar uma geração. Por isso a seriedade daquele Deus, daquele Senhor se mostra aqui, porque ele deixou de cumprir com uma responsabilidade para a qual cada um de nós fomos chamados: trazer à vida a próxima geração e não enterrar. Quando você está entendendo isso? Nós então somos chamados, por mais que você ache que Deus é austero, é bravo, ele só é muito rigoroso, ele me proíbe de fazer muitas coisas, mas veja que do outro lado existe uma característica de Deus que nós sempre temos que colocar na frente: ele é bom, Deus é bom, e a sua bondade, a sua benignidade dura para sempre. Amém? Então, esse é um ponto. O fato de você ver
conhecer a Deus de uma forma equivocada como esse servo, ou conhecer de uma forma parcial. Você conhece bastante de Deus, sobre Deus, mas ainda não conhece muito, não conhece o importante. Então aí vem o segundo ponto: você precisa conhecer a Deus na sua intimidade. Não adianta você conhecer Deus apenas no conhecimento pela leitura, pelo que você lê, pelo que você ouve falar, pelo que te ensinaram. Isso daí é um conhecimento que se adquire e você então se torna uma pessoa, vamos supor, erudita. Você tem o conhecimento da palavra. Eu gosto muito de ler, né? Gosto de pesquisar, por isso que eu falei dos juros aqui, porque é bom que você procure estudar cada vez mais. E eu tenho Bíblias lá em casa, tenho o meu armário, a minha biblioteca, eu não sei quantos tipos de Bíblia eu tenho, né? E ela me presenta, sabe do que eu gosto, então ela me presenteia, os outros me presenteiam, quem quiser me presentear, mas pergunta o que eu já tenho, tá? Se eu já tenho, mas eu gosto de ler, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver história, né? Mas não é isso daí, mas não é isso que deve me prender. Nada disso adianta, ou adianta muito pouco, se eu não aumento o meu conhecimento de quem Deus é, através de um relacionamento. A Bíblia diz assim, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. O Verbo, Jesus, João capítulo 1, versículo 14. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, intimidade. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e disse para você e para mim: vem e segue-me. Ele não veio uma vez para depois desaparecer e falar assim: eu vim para fazer morada em você. Eu vim para tabernacular. A palavra habitar é tabernacular, montar um tabernáculo, lugar da habitação de Deus dentro de você. Isso significa intimidade. Então, só conhecer quem Deus é, de uma forma equivocada ou parcial, mas se a gente não vive uma vida de intimidade com o Senhor, ainda está faltando alguma coisa, e aí nós podemos impedir ou prejudicar ou mesmo retardar uma expansão. Então, não basta apenas conhecer o Senhor e buscar cumprir os seus mandamentos. Tudo isso é bom, mas é necessário buscar um aprofundamento a cada dia, um aprofundamento no conhecimento de quem Deus é. Salmo 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Temer aqui no temor no sentido de chegar-se a Deus com reverência, né? Como um adorador que reconhece como o Deus Senhor de toda a terra. A intimidade do Senhor é para que os temem, aos quais Ele dá a conhecer os segredos da sua aliança. Veja que aqueles dois servos primeiros, o que aconteceu? Eles multiplicaram os seus talentos. Eles chegaram diante dele e apresentaram o fruto do trabalho, resultado da confiança que aquele Senhor tinha dado a eles. E diz assim que eles receberam como resposta: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Veja bem, quanto mais você conhece a Deus e cumpre os seus mandamentos, isso é muito bom e é isso que você tem que fazer. Mas o importante é que você chegue naquele ponto que você ouça do Senhor, que você está cumprindo os mandamentos e ouve do Senhor. Entra no gozo do seu Senhor. Entra mais na minha intimidade. É ali que você vai experimentar o verdadeiro crescimento, a verdadeira expansão. Então eles entraram e quando você faz isso, você é colocado sobre muitas outras coisas, diz a palavra. Na mesma palavra, em vez de falar de talentos, fala de minas, fala assim: vou dar autoridade para você para muitas cidades. Muitas cidades. Significa o quê? Expansão. Veja. Então, conhecer a Deus, eu conheço a Deus, obedeço seus mandamentos, mas eu busco mais do que isso. Eu quero experimentar do gozo, da alegria do Senhor, entro mais na intimidade com o Senhor e Ele expande através da minha vida. A minha vida expande a minha família, a igreja, a cidade, a nação. Quantos creem nisso? É isso que é expansão
para nós da Igreja Viva. É bom estudar, claro que é. É bom buscar cada vez mais conhecimento, claro que é. Mas eu vou ler um trecho que eu pesquisei. Esse cara é chamado Peter Drucker. Alguém conhece quem é empreendedor, empresário, administrador deve conhecer. Esse cara é considerado o pai da administração. E ele escreveu um livro, entre 49 livros que escreveu, um deles é Sociedade Pós-Capitalista. Ele afirma que o conhecimento está se tornando rapidamente o nosso bem mais valioso. E alguém comentou, a afirmação dele soa verdadeira também para a igreja nos dias atuais. Muitos cristãos estudam, querem conhecer mais de Deus, lendo ou ouvindo palestras, seminários, mas o conhecimento por si só traz erudição e muitas vezes análises equivocadas porque são baseadas em raciocínio humano, quando a nossa vida deveria ser baseada na fé. O justo viverá pela fé. Quando se pode dizer amém? Não é verdade, gente? Quanta gente tem uma capacidade, são pessoas reconhecidas, né? Você admira o conhecimento que as pessoas têm. Mas sempre o fiel da balança, para você saber, não, eu quero isso também. Quer dizer, ele tem uma vida baseada, a vida dele é baseada na fé, não só no conhecimento. Só essa erudição que nós adquirimos, o conhecimento que nós adquirimos por si só, você enche a sua mente, você aumenta o seu nível cultural, intelectual, você tem uma erudição maior. Mas como nós vamos ver, muitas vezes, homens, raça humana, nós somos levados, né? E essa erudição muitas vezes provoca conflitos entre as pessoas. Porque cada um quer ser mais do que o outro, cada um quer mostrar que conhece mais, mesmo a respeito de Deus, mais do que o outro. E isso traz conflitos, como nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, o conhecimento está se tornando um bem muito precioso. Eu acho que quando eu fico falando, não, você tem que estudar, tal, parece que daí é a coisa mais importante, que é um bem muito precioso. E mas não pode substituir o conhecimento de Deus através da fé e não pelo nosso conhecimento intelectual ou cultural. O terceiro ponto, então o primeiro ponto é a gente que impede, né? Aqui fala não empeçar. Então o primeiro que eu falei que impediu o crescimento ou a expansão era o conhecimento equivocado ou parcial de quem Deus é. A falta de um relacionamento de intimidade com Deus. E o terceiro, pois não vou detalhar sobre isso, mas você esquecer nesse seu trabalho, sua vida de igreja, você faz tantas coisas, você está às vezes usando bem os seus talentos, mas você esquece ou negligencia as promessas de Deus. A gente esquece para que nós fomos chamados. Nós estamos trabalhando tanto para o Senhor, para a igreja, né? Mas esquecemos qual que é a promessa de Deus. A promessa de Deus para cada um de nós, né? Seja sozinho ou como família, é para a gente, nós somos chamados para abençoar todas as famílias da terra. E o seu propósito eterno de Deus, né, é que a gente cresça no conhecimento do Senhor, mas cresça no sentido de a gente chegar àquele ponto, à estatura do varão perfeito, que significa de cada vez mais buscarmos a semelhança de Jesus. Então, mas não vamos entrar nesse, estou somente citando o que impede o crescimento, a expansão, é esquecer ou negligenciar as promessas e os propósitos de Deus, e entrar no quarto ponto de conflitos que eu gostaria de falar um pouquinho mais. É interessante que lá em Gênesis, capítulo 26, de 20 a 25, se você tiver com a sua Bíblia aí, o celular, abre um pouquinho lá, é aquela história do conflito entre os pastores de Isaac e os pastores da região onde eles estavam habitando, que era chamado de Gerar, né, a terra de Abimeleque. Então há um conflito de pastores a respeito dos poços, que
poço era uma coisa muito importante, fundamental para a vida daquele povo, né? Era para alimentar, para o consumo próprio, mas também para alimentar o seu rebanho, né? E é interessante que esse conflito aparece logo depois que eles... É interessante que tem uma passagem, a mesma passagem que você tem de Abraão quando vai para o Egito e mente a respeito da Sara, que para falar para o faraó que era irmã e não esposa, né? E aí o faraó descobre e manda ele embora e vai com todos os bens, com riqueza, etc., né? Você vê assim que logo depois disso, eles chegando lá na terra de Canaã, Abraão tem aquela disputa, né, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E o que acontece? Acontece que Abraão, com seu coração magnânimo, né, ele fala para Ló escolher primeiro, que se ele for para lá, eu vou para cá, né? E Ló escolhe aquela campina do Jordão, a região próxima de Sodoma, e Abraão fica com aquele deserto pela frente. Mas nesse deserto, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste e oeste, tudo isso vai ser seu, eu vou te abençoar. Ele reafirma a promessa. E aqui quando fala de Isaac, acontece mais ou menos a mesma coisa. Ele tinha ido para um lugar, Gerar, porque tinha fome na terra, da mesma situação como Abraão, seu pai, e lá ele fala para o povo daquela região que a esposa, a Rebeca não era sua irmã, não era a esposa, mas era a irmã, para ficar, né, para não ser morto, por causa da beleza dela. Não sei quão bela elas eram, né? Mas era assim, na época era desse jeito. E lá também a mesma coisa, o Abimeleque descobre, e então ele sai também com riquezas e tal. E aí o povo cresceu e começa a cavar poços. E fala que eles cavaram o primeiro poço e deram nó, mas houve uma contenda entre os pastores de Abimeleque, lá de Gerar, e os pastores de Isaac, por causa do espaço, né? E aí, aquele primeiro poço que eles furaram, eles deram o nome de Ezeque, que significa contenda. E o segundo, aí logo, eles abriram mão daquilo, né? E saíram daquele lugar e cavaram um novo poço em outro lugar, né? E lá também teve uma contenda. E nesse lugar ele chama de Sitna, né? E significa inimizade, né? É interessante que assim, eles vão se locomovendo e em cada lugar que eles chegam, eles cavam, buscam a água, porque sem água eles não podem viver. Eles armam suas tendas, esticam suas tendas e tem um poço para alimentar seu rebanho. Há uma multiplicação do rebanho, há uma multiplicação do povo. Então, no primeiro teve uma contenda e chamou de Ezeque, e o segundo chamou de Sitna, porque contenderam de novo e eles tiveram que sair de novo de lá, por causa da inimizade, chamou de inimizade. E é interessante que esse poço, né, chamado Sitna, a raiz da palavra Sitna, né, na raiz dessa palavra, que significa inimizade, é Satã. Inimizade, Satã. Como estão percebendo? Antes era uma simples contenda, uma discussão, uma briga, né? Mas no segundo há uma inimizade, significa propício para entrar em guerra, né? Mas aí Isaac sai daquele lugar e vai para um terceiro poço, e lá ele chama de Reobote, e lá não há nenhuma contenda, porque ele saiu daquele lugar de inimizade e foi procurar um outro lugar onde não houvesse inimizade. E ali naquele lugar ele começa a prosperar, e Reobote significa expansão. Quando estão percebendo o ciclo que nós atravessamos, ou fase que nós atravessamos na nossa vida, onde nós queremos plantar algo, queremos estabelecer algo, expandir, e há uma contenda, há uma competição, né? E começamos, tentamos de novo, e está dando fruto, mas de repente, de novo, né? Embora tenha poço, que significa lugar de água, a água fala da palavra de Deus, e mesmo assim aparecem situações que te levam à inimizade, involuntária ou não, surge inimizade. Aí você sai daquele lugar de inimizade e você foge daquele lugar de inimizade, vai para um lugar
Porque muitas vezes você abriu mão de muitas coisas e Deus te honra quando você vai para outro lugar, mas não desiste e cava poço novamente. Significa persevera em proclamar a palavra do Senhor e dar água para aqueles que são dessedentados. Então Deus honra e isso traz a expansão. Quantos estão percebendo isso? Eu queria falar assim brevemente que isso daqui é algo assim que eu posso dizer. Vocês estavam falando de reunião de casais, né? Vocês estão falando, mas 2 avós vão dar curso de casais para maioria de jovens de 25, 30, 40 anos, né? Mas faz mais ou menos. Mas nós vamos falar para coisas bem jovens, tá bom? Vamos ensinar, vamos começar ensinando que pelo menos filhos não vêm com a cegonha. Tá bom? Tem gente que hoje me fala, estou grávida, Deus parabéns, tudo. Eu ia falar, não vem com cegonha, vem de outro jeito. Bom, mas nos 50 anos, ou um pouco mais de vida que eu e a Luz estamos caminhando, junto com alguns outros irmãos mais antigos, que acho que hoje não estão aqui, né? Os mais antigos, não estão não, acho que são mais, são mais da turma toda. Mas a gente cavou um poço, Ezequiel. Cavou um poço, naquele poço tinha água viva, né? E começou a jorrar aquela água viva, e muitas vidas vieram para matar a sede naquele lugar. E com isso foi havendo uma expansão. Nós tivemos que estender a tenda, saímos de um apartamento, não cabia um apartamento de 90 metros quadrados, naquela época era um apartamento grande, mas 30 pessoas não cabia mais lá para fazer uma reunião naquela tenda. Aí Deus deu uma expansão, mas começamos a crescer, mas logo depois alugamos casa maior, depois de repente a gente não sabe porquê, aparecem confusões, aparecem os conflitos. Não sei se foi por erudição, né? Ou não sei se foi por inveja, por competições, etc. Mas não interessa. Mas começou a ter contenda e nós tivemos que sair para um outro lugar e cavar um novo poço. De novo, água viva, pessoas descendentando a sede naquele lugar, crescendo, expandindo, alcançando famílias. Tem muitas pessoas hoje na Igreja Viva, não digo aqui, mas muitas pessoas da Igreja Viva que são daquela época, da segunda parte. Só que, assim como ali nessa história, nesse segundo poço, teve o Sitna, teve a inimizade. E a gente percebeu depois que foi uma jogada do inimigo. Por isso que está falando que Sitna, a raiz é Satã. É algo do inimigo, é do diabo, é de Satanás. Houve uma confusão, houve um conflito. E isso impediu a expansão. Olha, nós estamos expandindo, de repente nós saímos de lá e não tínhamos nada, absolutamente nada. Perda. Falei, puxa, olha a expansão, Deus, cadê a expansão? E agora parece que não temos nada. E de repente ele fala, cava um novo poço que vai ser o poço do avivamento, do alargamento, da expansão. E esse poço foi cavado lá em Barão Geraldo, há 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos atrás. Água viva de novo. Aí teve que estender as tendas, esticamos as cordas, fincamos estacas, graças a Deus que nós temos estacas firmes que nos acompanham, que fincam ali na terra, não esmorecem e permite que a corda seja cada vez mais esticada. Essas estacas espalham em todos os sentidos e a tenda se alarga. E foi alargando, até que viemos para esse lugar. A tenda que começou em Barão Geraldo, esticamos as cordas e nós estamos aqui. Quantos creem que isso é expansão? Mas para isso você muitas vezes tem que abrir mão de coisas, parece que não tem mais nada para você. Se você está passando por conflitos, muitas vezes são conflitos que Deus quer que você deixe de lado toda a erudição, todo o conhecimento teórico que você tem e fala assim, Senhor, eu posso perder tudo,
mas eu não vou largar do Senhor, eu vou continuar cavando poço, até que aconteça o rebote, aquele poço do alargamento, da expansão. E é isso que deve acontecer com cada um de nós. Quando fala assim, não impeçais, não detenha, não atrase, não retarde a expansão, significa que você precisa largar, abandonar todos os conflitos que te perturbam hoje. Você pode ter perturbações ou conflitos na sua vida pessoal, interior, suas opiniões, suas convicções, todo o seu conhecimento, mas Deus está muitas vezes falando assim, deixa disso, que eu tenho um rebote para você, um lugar de expansão. Resolva seus conflitos hoje perante mim, o Senhor diz. Resolva isso, que você vai experimentar a expansão. Então não deixe o inimigo prevalecer quando você está enfrentando conflito na sua vida. Nós podemos dizer, vamos dizer nem como pais, né, como avós para vocês, que nós já experimentamos muitos conflitos, né? Mas uma coisa é certa, Deus não quer que você fique carregando esses conflitos de um lugar para outro. Deus quer que você largue esses conflitos, fale assim, Senhor, eu posso perder tudo, posso sair daqui nu, mas o Senhor está comigo, então eu sei e tenho certeza de expansão da minha vida, minha família, igreja, onde eu estiver, vai haver a expansão.